O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Muito bom dia. Essas são as ações do nosso Deus para a nossa vida. Temos um supremo pastor. Ele anda ao nosso lado. Ele nos leva para as águas tranquilas para saciar a nossa sede. Nos leva pelos pastos verdejantes. Precisamos confiar na palavra desse Deus. Precisamos nos submeter ao pastoreio do Senhor e andar com o nosso Deus com uma vida pela fé, crente nas suas ações, confiando na sua palavra, tendo a certeza que Ele irá entrar com providência na nossa vida diante dos nossos problemas. Deixo com você também nessa manhã uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 165, onde o salmista Davi diz o seguinte: Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Salmo 119, versículo 165. Feliz é aquele que ama a palavra do Senhor. Feliz é aquele que reconhece o pastoreio do Senhor. Esse, de fato, viverá uma vida plenamente feliz. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 30, o versículo 1. Mas agora se riem de mim os que de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. Quando a vida de um ser humano vira de cabeça para baixo, não é nada fácil vivenciar esses momentos. Quando os momentos de alegria se transformam em tristeza, como é difícil entender e compreender que Deus está ao nosso lado. De boas recordações que Jó tinha na sua vida, de felicidade, de prosperidade, da sua família, agora o que a sua memória lhe trazia era só dor, sofrimento e despedida. Jó tinha se tornado alvo das piadas das rodinhas dos amigos e dos jovens. Jó tinha se tornado alvo dos jovens mal educados da sua época. Em vez de se levantar quando ele se aproximava, muitas vezes eles não tinham respeito e se mantinham assentados. Jó se sentia completamente humilhado e rejeitado pela sociedade pela qual ele vivia. Não era apenas os jovens que eles rejeitavam, mas os pais dos jovens também lhe rejeitavam, não lhe prestavam respeito, não lhe consideravam como um sendo cidadão. Todas essas ações oprimiam cada vez mais ao íntegro Jó. Sofrer como Jó sofreu, perder todos os seus bens era humilhante. Mas sofrer a afronta dos amigos, dos jovens e da sociedade era muito pior. Era isso que Jó estava lamentando nesse momento. Não apenas os seus amigos lhe abandonavam e lhe acusavam injustamente, mas a própria sociedade lhe rejeitou. Até a sua posição de respeito que ele tinha conquistado na cidade, de um ancião, de um homem sábio, de um conselheiro, esse respeito ele perdeu. Infelizmente, naquela época, os mais jovens zombaram de Jó. Infelizmente, hoje em dia também pode acontecer o mesmo conosco. Pessoas que perderam tudo na vida, pessoas que têm alguma limitação física, pessoas que já sejam consideradas como sendo extremamente idosas. Mas essa classe excluída deveria ter uma compreensão. O olhar de Deus para essa classe é um olhar de amor. Deus é o nosso Criador. Todos os filhos que se encontram nessa terra são passíveis de perder alguma capacidade em algum momento, mas Deus ama todas as pessoas que se encontram e que estão excluídas nessa terra. Como nós podemos ler no versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a malva e o zimbro era uma planta que não era comestível naquele tempo. Embora os beduínos, muitas vezes, eles acampavam embaixo dessas plantas para se proteger do sol e do vento que era muito forte no deserto. Somente aqueles que estivessem passando por momentos muito difíceis na vida é que se alimentariam dessas plantas. E Jó se apresenta como sendo aquele que chegou de fato ao fundo do poço. Ele estava vivendo nessa condição. Jó tinha perdido tudo na vida e ele acreditava que todo o sofrimento, toda a lamúria que ele estava passando na sua vida, tinha alguém que era responsável por todo o seu sofrimento. Jó não tinha a compreensão que nós temos hoje, de que dentro do grande conflito há Deus e há Satanás. Deus é criador do bem, Satanás é criador do mal. Jó não tinha a compreensão que temos, portanto ele imaginava que tudo o que ele estava passando, Deus era responsável.
Ele já não mais tinha condições de conjugar a palavra ao que é felicidade. Apenas vivia das suas lembranças, mas o seu presente era muito real. Ele teve que viver como os paupérrimos viviam na sua época. A harpa dos músicos daquela época, que se reuniam para expressar alegria, felicidade a uma festa, as mesmas harpas se reuniam nesse momento para expressar luto, dor, tristeza e o sofrimento que Jó estava passando. Jó expressava a amargura do seu coração diante dos seus amigos e diante do seu Deus. Jó olhava para si mesmo e reconhecia uma coisa: ele conduziu a sua vida pelo melhor caminho, buscou fazer o bem a todas as pessoas, mas nesse momento ele estava recebendo em troca do bem que fez o mal. Estava sendo encoberto com trevas enquanto tentou trazer luz para a vida de outras pessoas. Ele somente tinha plantado boas sementes, mas agora estava colhendo ervas daninhas. Jó tentou viver o amor para com todas as pessoas, mas nesse momento ele estava recebendo a dor e a rejeição da sociedade. Jó tentou promover a paz no meio da sociedade, mas ele foi jogado agora no meio de uma terrível tempestade. Buscou na sua vida ajudar muitas pessoas, mas nesse momento procurava alguém para lhe ajudar e não conseguia encontrar ninguém. Acredito que muitas pessoas como Jó hoje estão se perguntando: até quando, Senhor, eu irei continuar nesse sofrimento? Até quando eu irei continuar caminhando pelo vale da sombra da morte? Quando é que eu vou me conseguir viver livre por completo? Quando é que o Senhor irá voltar aqui a essa terra para nos resgatar desse mundo de pecado? Tanto sofrimento, tanta dor, tantas lutas, tantas perdas. Até quando? Tenha certeza de uma coisa. Na Bíblia nós encontramos em torno de 50 vezes alguém se perguntando para o Senhor: até quando? Somente o Salmo 13 fala a respeito disso 4 vezes. Até quando? Até quando, Senhor, há de esquecer de mim para sempre? Até quando vai esconder o seu rosto de mim? Até quando consultarei com minha alma e terás tristeza a cada dia de mim? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Até quando nós veremos o mal prevalecendo contra o bem? Até quando nós veremos a injustiça prevalecendo contra a justiça? É por isso que nessa manhã nós precisamos nos voltar para o nosso Deus, clamar pela intervenção divina, mantendo a nossa fé na esperança de vermos o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, buscando os seus filhos, os mortos em Cristo, ressuscitando do pó da terra, se encontrando com os seus queridos e vivendo com o nosso Deus por toda a eternidade. Tenho certeza que nesse dia será o nosso próprio Deus que irá dizer: não mais dor, não mais morte, não mais sofrimento, não mais angústia, não mais pandemia, e nós estaremos livres de todo pecado, de todo sofrimento. Satanás será lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Ele e os seus anjos serão destruídos, e o povo de Deus será resgatado dessa terra. E um dia, ao lado do Senhor, nós teremos resposta para todas as nossas perguntas. Tenho certeza que há muitas pessoas que nessa manhã gostariam de ter resposta para suas perguntas, mas não tem, como aconteceu com Jó. Mas um dia, ao lado do nosso Deus, assentado na Nova Jerusalém, o nosso Salvador Jesus Cristo irá nos apresentar os porquês dessa vida, e nós estaremos livres de todo sofrimento e viveremos com o nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É em Teu nome que nós oramos e o pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o Teu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.